E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um ETF que paga dividendos a cada 3 meses em dólares, e é justamente um ETF um pouquinho conservador. Então, se você é um investidor um pouquinho conservador e não gosta de ações que ficam subindo e descendo muito e ainda pagam dividendos em dólares, esse ETF poderia ser aquele certo para você. Olá, investidores ao redor do mundo, bem-vindos no meu canal. Eu sou o Bruno, lembrando que esse é o canal para todos vocês brasileiros que gostam de investir no exterior e também para todos os brasileiros que estão começando a querer aprender a fazer isso, porque aqui no canal a gente trata ações no exterior, ETFs, dividendos em dólares. E também é o canal para todos os brasileiros que, como eu, já moram no mundo afora. Lembrando que eu estou falando para vocês da Itália neste momento. E como sempre, mando um abraço para todos vocês que estão aí espalhados pelo mundo, que nem eu. E você também me deixaria contente se me escrever aqui embaixo no comentário de onde você está assistindo esse vídeo. E também se você já investe em ETFs que te pagam dividendos em dólares. Me conta aí. Como sempre, duas coisas muito importantes e a gente já vai começar, tá? A primeira é que nada daquilo que você vai ver, ouvir neste vídeo ou em todo o canal é recomendação de compra de ativos ou de investimentos. Você tem o dever de estudar e fazer todas as suas tarefas de casa antes de investir o teu dinheiro. E a segunda, como sempre, não é importante como a primeira, mas sempre importante, é, por favor, já vai deixando aquele like, aquela curtida nesse vídeo, porque dessa forma você vai me ajudar a crescer o canal e a fazer que esse vídeo chegue ao maior número de brasileiros ao redor do mundo possíveis. Lembrando, galera, que aqui no canal a gente já tratou vários ETFs, seja de valorização, ETFs que pagam dividendos, algum até todos os meses. Então, se você perdeu algum deles e quiser aprender tudo sobre ETFs no exterior, vai recuperar a playlist no final desse vídeo, tá bom? Chega de papo e vamos logo começar com o ETF do vídeo de hoje, que é o Nobel, né? Conhecido como NOBL. E ele é um ETF do S&P 500 Dividend Aristocrats. O que isso quer dizer, Bruno? Não entendi nada. Vamos por partes e vamos ler o que está escrito aqui, tá? É o único ETF com foco exclusivo nos Dividend Aristocrats do S&P 500. Bruno, ainda tô perdido. O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E o que quer dizer Dividend Aristocrats? Tá escrito aqui, ó, empresas de alta qualidade que não apenas pagaram dividendos, mas também aumentaram por pelo menos 25 anos consecutivos, com a maioria fazendo isso por 40 anos ou mais. Porque lá nos Estados Unidos você poderia dividir as empresas de dividendos em 3 categorias diferentes. Todas pagam dividendos, mas tem aquelas que pagam dividendos constantes ou inconstantes. Se elas pagam constantes há mais de 25 anos, elas são aristocratas. Se elas pagam por mais de 50 anos consecutivos, elas são denominadas Dividend Kings. Como o nosso famoso Realty Income que a gente tem na nossa carteira pública aqui do canal, que é o nosso fundo imobiliário favorito. Os investimentos do Nobel, desse ETF, geralmente apresentam lucros estáveis, fundamentos sólidos e históricos fortes de lucro e crescimento. Quer dizer que aqui dentro as empresas têm todas essas características, tá bom? A estratégia do Nobel tem um histórico comprovado de resistência à turbulência do mercado ao longo do tempo, capturando a maior parte dos ganhos dos mercados em alta e menos perda dos mercados em queda. Então, esse ETF faz muito sentido para um momento político e econômico como esse que a gente está vivendo. Quando o mercado sobe muito, ele não sobe muito. Quando o mercado cai muito, ele não cai muito. Ele cresce e desce lentamente. Então esse poderia tranquilamente ser um dos ETFs satélites da tua carteira, tá? Bom, dando uma olhada geral aqui nesse ETF, tá? A gente pode ver que no momento ele está com um valor atual de 97,19 dólares, ou seja, R$ 551. Lembrando que se você investe lá no exterior, você pode comprar frações desse ETF, você pode investir 10 dólares, 50 reais, 100 reais, o que você quiser e puder, tá? Você pode comprar frações de ETFs e ir acumulando cotas ao decorrer dos anos. Ele tem uma capitalização de 11 bilhões de dólares. Nos últimos 12 meses, ele teve um lucro de 0,65% e uma variação nos últimos 60 meses, né, de 54,85%. E ele paga um dividendo não muito alto, né, de 2,18%, mas paga dividendos, porque eu sei que você gosta de receber dividendos. O andamento no último ano dele foi um pouquinho meio que lateral, né? Se a gente for olhar os últimos 5 anos, como a gente viu antes, ele passou de 64 dólares a 97, o valor atual de hoje, né? O valor máximo dele foi, acho que,
aqui $108. E vocês podem ver também que se a gente tivesse investido $1.000 há um ano atrás, hoje a gente estaria só com $1.006, tá? A gente tinha ganhado só $6,50. Nos últimos 5 anos a gente teria ganhado $548. 10 anos atrás, ele foi lançado em 2013, se eu não me engano, aqui parte de 2015, hoje a gente estaria com $1.950, ou seja, a gente estaria com $950 de valorização na nossa carteira. E isso, como vocês podem ver aqui, o valor considera o reinvestimento dos dividendos, tá? De qualquer forma, nos últimos 10 anos, ele pagou dividendos quase sempre crescentes, né? Ele pagava $1 em 2015, 1,15 em 2016, 1,11, 1,14 e agora em 2024 ele chegou a pagar $2,05 por cota. A média dos últimos 5 anos de qualquer forma é de 2,64 e agora, como a gente viu antes, está 2,16. E aqui embaixo você pode ver que ele paga dividendos a cada trimestre, tá? 0,3, 0,7, 10 e 12. O dividendo crescente de 38, 55, 52, 58, a média mais ou menos é entre 40 e 60 centavos. Vou dar aqui para vocês outras informações que vocês têm que saber quando vocês investem no ETF, né? Aqui, além de você ter o preço, né, em dólar, atualização de 31 de março dizia que o número das empresas dentro desse ETF são 69, isso quer dizer que das 500 empresas do índice do S&P 500, ele aqui só está com 69 neste momento. Porque são essas as empresas que estão obedecendo aquele critério de seleções, ou seja, de empresas que pagam dividendos há mais de 25 anos consecutivos. Mas a coisa mais importante que você tem que olhar também é esse daqui, galera, a taxa de despesa, ou seja, o custo que esse ETF vai ter na tua carteira, ou seja, de 0,35%, que é considerado bem baixo. Vamos dar uma olhada na composição desse ETF. Estou usando diferentes sites porque cada um deles tem umas vantagens, tipo aqui no TradingView eu gosto mais da parte gráfica, né? E vamos ver agora como esse fundo ele é composto, o que tem dentro dele, Bruno, quais são as ações que estão dentro desse ETF, quais setores ele cobre, né? Vamos começar pelos setores. Vocês podem ver aqui, né, que 18,75% são de ações de consumo não duráveis, 14,15% setor financeiro, 10,78% indústria de processamento, 8,88% tecnologia em saúde, produto manufatureiro, serviços de distribuição e assim vai, tá bom? Aqui você tem a lista completa de todos os setores desse ETF. Aonde ele investe 92% na América do Norte e 7% na Europa. Quais são as 10 principais ações desse ETF, lembrando que são 69, tá? Que ele me disse que são 70. A gente tem em primeiro lugar a Consolidated Edison, depois a gente tem a Coca-Cola por 1,79%. De conhecido aqui você também tem a McDonald's com 1,69%, você tem a Kenvue com 1,67%, a IBM com 1,66%, a Colgate-Palmolive 1,62% e o nosso fundo imobiliário favorito. Por quê? Porque o Realty Income, o O, ele paga dividendos consecutivos e crescentes há mais de 50 anos. Qual é a parte interessante desse ETF? É que justamente ele tem uma parte de tecnologia eletrônica bem baixa, só 2,69%, enquanto a maioria dos ETFs de valorização, como o VOL e o QQQ, eles basicamente têm quase um 60%, 50% de setor tecnológico na parte dele, enquanto são justamente as maiores e valiosas empresas do índice americano. E justamente, como o site explicou aqui, ele é mais resistente à turbulência de mercado, seja em fase positiva que em negativa. De qualquer forma, no site oficial você tem a lista de todas as ações desse ETF, Johnson & Johnson, a EBV, Procter & Gamble, Walmart. Galera, aqui tem um monte de coisa e tem um monte de coisa boa. É o ETF certo para quem quer receber altos dividendos? Não, galera, esse ETF não é para quem quer receber altos dividendos. Esse ETF é para quem quer ter uma parte satélite, ter valorização no tempo, mesmo que seja um pouquinho baixa, e ter dentro dele ações de dividendos de qualidade. E a tendência dessas empresas é de continuar aumentando o pagamento de dividendos ao decorrer dos próximos 10, 20, 30 anos. Bruno, eu moro na Itália, moro na Espanha, eu moro na Europa, eu não posso investir no Nobel porque ele justamente é um ETF americano. A gente tem aqui na Europa um ETF igual ou equivalente? Igual a gente não tem, mas a gente tem um ETF bastante parecido, tá? Eu vou mostrar ele agora para você. Lembrando que um dos melhores sites para você buscar ETF
ETFs aqui da Europa, se chama Extra ETF, tá? E o link vai estar aqui embaixo em descrição. Para você utilizar o site, você tem que se cadastrar de maneira gratuita, tá? O link está aqui embaixo. Você não vai pagar nada, mas você vai ter acesso a todos os ETFs que estão cotados aqui na Europa. Esse ETF basicamente faz quase a mesma coisa, tá? Você vai achar ele com o ticket USDV, ele é Spider S&P US Dividend Aristocrats. Como você pode ver, a gente está seguindo o índice S&P 500 e a gente também vai pegar as Dividends Aristocrats. Só que o número de posição dele é um pouquinho maior. Aqui a gente tem 149 empresas, tá? E também as posições são um pouquinho diferentes. A taxa de custo dele é de 0,35%, tá? Os dividendos são distribuídos, não são de acumulação. Lembrando que aqui na Europa você também pode escolher entre ETFs de acumulação e distribuição. Os de acumulação são um pouquinho mais convenientes. E a gente pode ver que as posições são um pouquinho diferentes, tá? As empresas aqui a gente começa pela Verizon, depois a gente tem o Realty Income, a gente tem a Chevron, Consolidated Edison, né, que também é a primeira posição naquele outro ETF, a IBV, a Kenvue também está no outro ETF, e assim vai, Kimberly-Clark, Edison Internacional e ExxonMobil. Ele também paga dividendos a cada 3 meses, em março, em junho, em setembro e dezembro, tá? O site está aqui em italiano, tá, galera? Porque senão a alternativa é ter ele em alemão, eu não sei o alemão. E atualmente ele está pagando 2,34% de dividendo, que dá mais ou menos €1,46, tá bom? Estou trazendo aqui também uma comparação dos dois ETFs, né? No último ano o Nubel caiu 0,53%, enquanto o USDV, né, o ETF aqui da Europa, caiu 4,18%. Se a gente for olhar os últimos 5 anos, o Nubel subiu mais 56%, o SDV mais 47, mas se a gente for olhar o valor máximo dos dois, né, o SDV tem um ano a mais na carteira, então ele está rendendo 200%, enquanto o Nubel 137%. E antes de terminar, eu queria lembrar para vocês, quando vocês investem no exterior em dólares, galera, não foquem somente nos dividendos. Lá nos Estados Unidos, as maiores oportunidades não estão nos dividendos, estão em ações de crescimento. E aqui no canal eu já expliquei isso várias vezes para você, é só você ir maratonar os vídeos passados que você vai entender o que eu quero dizer com isso. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, sempre que você não tenha feito isso no começo, e também, se chegou até esse ponto, pegue em consideração a ideia de se inscrever aqui no canal. Percebi agora que minha luz lá atrás morreu. Ô Warren Buffett, não falou nada pra gente aqui. Como sempre, eu espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você. Qualquer dúvida é só escrever no comentário. E me escreve também se você já conhecia o Nobel ou se você já investe nele e se ele faz parte da tua estratégia de investimento lá no exterior. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela visão. A gente se vê no próximo vídeo rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Peace.